Oi, eu sou o Luca, eu sou aluno de graduação em Física da UNB e vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho de iniciação científica. Bom, o título do trabalho é Aproximando a gravitação ao eletromagnetismo, gravitomagnetismo e eletrodinâmica não linear. E a orientação é da professora Vanessa Carvalho de Andrade. Mas do que se trata, então, esse projeto de iniciação? É que existem na física uma série de teorias que tentam aproximar as interações fundamentais da natureza. Em especial, a gente pode olhar para aquelas que tentam aproximar a gravitação e o eletromagnetismo. Só que esse tipo de teoria esbarra em uma série de desafios, pois existem questões a respeito da linearidade das equações da relatividade geral e da equação de Maxwell que impedem esse processo de aproximação. Outras questões surgem a respeito do caráter de cada teoria e da limitação das analogias possíveis entre cada formalismo. Então, o nosso objetivo é justamente estudar teorias que tentam lidar com esse processo de aproximação e solucionar esses problemas que eu acabei de citar, e, em especial, temos interesses em dois formalismos, o gravitomagnetismo e a eletrodinâmica não linear. O gravitomagnetismo surge a partir de uma analogia entre a lei da gravitação de Newton e da lei de Coulomb no eletromagnetismo, uma vez que essas expressões têm formas análogas. O que o gravitomagnetismo faz é considerar a possibilidade de que, em analogia com o eletromagnetismo, corpos massivos e massa em movimento poderiam gerar o que seriam campos gravitoelétricos e gravitomagnéticos. No contexto da relatividade geral, usando o formalismo que Einstein usou para construir a relatividade, há duas principais maneiras de construir o gravitoeletromagnetismo. Uma delas é por linearização das equações de Einstein, em que a gente pega as equações de Einstein, que são de ordem superior, e usa o limite de campo fraco para chegar em equações linearizadas e, a partir desses objetos usados no processo de linearização, definir os campos, os potenciais gravitoelétrico e gravitomagnético. E outra abordagem possível é por decomposição do tensor de Weyl, em que a gente pega o tensor de Weyl, que é um objeto geométrico da relatividade geral, e faz uma analogia entre esse tensor e o tensor de intensidade de campo eletromagnético. O problema com essas abordagens é que há certo grau de artificialidade com elas, uma vez que não há um paralelo direto entre as origens dos objetos geométricos que a gente está comparando com os objetos eletromagnéticos. Surge então o interesse em tentar formular uma teoria gravito-eletromagnética no contexto do formalismo teleparalelo. E para isso a gente precisa entender um pouco o que é o teleparalelismo. O teleparalelismo relativístico é uma teoria alternativa à relatividade geral que descreve a gravitação como uma teoria de calibre para o grupo das translações. Então, para essa teoria, a curvatura é nula e a torção é não nula. Isso é interessante porque a gente pode escrever a lagrangiana da teoria em termos da torção e do superpotencial, obtendo estas equações de campo. Isso é interessante porque o superpotencial é uma generalização da torção que, no contexto teleparalelo, equivale ao tensor intensidade de campo. Então, a gente compara um tensor intensidade de campo gravitacional, no contexto teleparalelo, com o tensor intensidade de campo eletromagnético. E aí, os campos gravitoelétrico e gravitomagnético são definidos como componentes desse tensor superpotencial. Bom, outra abordagem com a qual a gente lidou é a eletrodinâmica não linear. No eletromagnetismo, as equações de Maxwell surgem a partir da aplicação da lagrangiana eletromagnética nas equações de Euler-Lagrange e a partir das identidades de Bianchi. O que a eletrodinâmica não linear faz é generalizar a lagrangiana eletromagnética e ver que equações surgem daí. Surgem equações de ordem superior que recuperam as equações de Maxwell como caso particular. Como exemplo, né, de modelo constante na literatura desse tipo de generalização, eu trouxe essa lagrangiana generalizada aqui, que nós estudamos ao longo do processo de iniciação, a partir da qual é possível obter campos eletromagnéticos generalizados, dados em termos desses campos aqui, que são não lineares em E e em B, em E e em B. Bom, com esse projeto, então, a gente conseguiu investigar a construção do gravito-eletromagnetismo no contexto da RG e no contexto do teleparalelismo, e ver qual é o procedimento que na eletrodinâmica não linear é utilizado para obter equações de campo de ordem superior, né? No caso, equações eletromagnéticas generalizadas. As nossas perspectivas são, então, conseguir, em algum projeto de pesquisa futuro, estabelecer analogias entre o eletromagnetismo e a gravitação, partindo do eletromagnetismo com as equações generalizadas. Bom, essas foram as referências que eu usei para montar essa apresentação. Eu gostaria, por fim, de agradecer ao PROIC, DPG, pela realização desse edital de iniciação científica, no escopo de qual nós produzimos essa pesquisa. Gostaria de agradecer a todos também pela atenção.